Maravilha. Deixa eu procurar aqui. Eu tenho um monte de coisa aberta no meu computador. Deixa eu fechar aqui. E eu já compartilho com vocês, e aí, quem for chegando... Vocês estão conseguindo ver a tela inteira? Todo mundo está conseguindo ver o que eu estou compartilhando? Sim. Sim? Tô Porque vendo. agora eu não estou vendo vocês. Eu acho que eu não consigo mais ver os comentários de vocês. Aí depois... André, você me avisa se tiver alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa, me avisa, porque nesse modo de apresentação aqui, eu não consigo... Eu acho que é só o André que consegue ver vocês, né? Uhum. Ok, ótimo. Se tiver alguma dúvida, eu te... Isso, aí você interrompe e a gente vai falando. Pode perguntar, tal. Coloquei esse nome aqui para a nossa palestra, Produtividade com Disciplina, a chave de uma vida leve, de alta performance. Esse é meu currículo pessoal, primeiro. Eu sou mãe da Eva, dessa princesinha, esposa do Rodrigo. Sou apaixonada por viagens, conhecer pessoas, novas culturas. Gosto de atividades na natureza. Para mim é uma fonte de energia. Então, tudo que eu posso fazer ao ar livre, para mim, é maravilhoso. Eu tenho muitas habilidades manuais, né? E uma delas é saber desenhar e pintar. E isso, para mim, é relaxante. Eu já fiz isso há muitos anos atrás. Agora, com a minha filha, eu voltei, né? Porque ela quer, eu vou desenhar com ela, pintar com ela, eu retomei essas habilidades por conta dela. Ela tem 2 aninhos e é uma atividade que eu tenho, que agora está na minha rotina. Tenho um grande amor por livros e em aprender. Então, sempre, né, a minha vida toda, sempre estudando, né? Sempre trabalhando e estudando, sempre fiz isso. Eu gosto muito, amo estar aprendendo novas coisas, e sou uma humana em constante transformação, sempre buscando evoluir, crescer e me transformar, né? Sempre numa melhor versão. Esse é um pouco do meu currículo pessoal para vocês me conhecerem. O meu profissional, né? Trabalho aí há mais de 17 anos com desenvolvimento humano, sou psicanalista, especialista em transformação comportamental, inteligência emocional e psicologia positiva, trabalho como mentora de líderes também. Eu faço os 2 trabalhos, no mundo corporativo e de forma individual também. Entre outras formações aqui, vou resumir um pouquinho, só para vocês entenderem aí um pouco de quem eu sou. E vamos lá, vamos nos permitir, né? Eu sempre falo que não existe nem certo nem errado, sempre é o que é mais adequado para cada um. Então, quando a gente está diante de algumas coisas, é bom a gente ter um olhar, ver esse olhar com uma perspectiva diferente, não como a razão absoluta, né? O que eu trago aqui para vocês está embasado em quê? Nos meus estudos, na minha vivência pessoal, na minha vivência profissional, né? Tudo que eu trabalho dentro dos atendimentos, dentro de tudo que eu trabalhei com desenvolvimento humano durante todos esses anos.
né, de lidar com pessoas, de entender, de se desenvolver. Isso está dentro, o que eu estou passando aqui para vocês, é dentro da minha perspectiva, relacionada a tudo que eu estudei de forma técnica e vivencial. Mas não é a verdade absoluta, né? Porque podem ter outras formas de falar do mesmo assunto. Então, mas é bom a gente ter essa visão diferenciada, porque a gente enriquece. Quando a gente vê uma visão diferente da nossa, isso faz com que a gente, em outra situação, a gente pare para refletir que tem uma outra forma também de ver isso aqui, que não é só a minha forma de ver. Isso já ajuda muito em muitas coisas na nossa vida. Então, se permitir, né? A ter um olhar diferente, às vezes, para um assunto, para alguma coisa que é novo ou é diferente para você, e está tudo bem, tá? Produtividade, né? Vocês já estão aqui trabalhando algum tempo com o André, mas trouxe aqui só para reforçar, né? É sobre fazer mais com menos e otimizando o quê? Recursos como tempo, energia e esforço, tá? Porque não as pessoas acham que produtividade é trabalhar mais e mais e mais. Não é. Tá? E trabalhar muito, muito, muito também não significa trabalhar melhor. A produtividade mesmo é você fazer as mesmas coisas em menos tempo e com maior qualidade. E um dos pontos importantes para a gente ter mais qualidade naquilo que a gente faz é o quê? Estar presente para o presente. Estar ali, focado. Eu estou aqui, eu estou no meu trabalho, eu estou agora. Eu estou no aqui e agora. Se eu estou no meu trabalho, pensando na minha casa, pensando no filho, pensando... Eu não estou no trabalho e nem estou na minha casa. Se eu estou em casa e pensando no meu trabalho, eu não estou em casa com o meu companheiro, minha companheira, meu filho, nem no trabalho. Isso é uma coisa para a gente refletir. Eu sei que às vezes a gente pode estar passando por algum problema, tendo uma preocupação, né? Mas isso não pode ser constante. Eu estar o tempo todo no trabalho pensando nas coisas, na conta que tem que pagar, no mercado que tem que fazer, não sei o que ficou sem fazer pessoal, ou ao contrário, estar em casa e pensando o tempo inteiro no trabalho. Pode ser que em algum momento, um projeto, alguma coisa diferente, faça você pensar assim, né? Mas a gente tem que ver o quanto de tempo a gente gasta nisso. Será que realmente eu estou no momento presente? Será que eu estou vivendo o aqui e agora? Então, esse é um ponto importante para ter mais qualidade naquilo que você faz, porque senão você sempre está dispersando, tá? Você sempre está com a cabeça em outra situação, em outro momento, e você acaba perdendo tempo, tempo. E essa arte de adiar, né, de ficar sempre deixando para depois. Mas eu gosto de trazer aqui uma reflexão importante, deixar para depois, a gente deixa algumas atividades, deixa algumas coisas, mas o que eu mais vejo as pessoas, e eu já passei por isso também, tá? Eu estou falando aqui, eu também já vivenciei, já procrastinei, né? Já tive também muitas questões relacionadas a essa a produtividade. É o adiar conosco. O pior adiar é com a gente, internamente. Antes de eu falar aqui para vocês sobre dicas para produtividade, para metas, o primeiro ponto, e é isso que eu trabalho com os meus clientes, em treinamentos, quando eu falo sobre esse assunto, é sobre você. O quanto você tem se adiado. O que você tem adiado dentro de você? Porque muitas questões emocionais bloqueiam a gente. Muitas pessoas não sabem nem para onde querem ir, o que querem fazer, que meta que vai fazer. Elas não conseguem definir metas porque elas nem sabem o que elas querem. Por questões, justamente questões emocionais. Questões que a gente tem de ciclos tóxicos,
coisas que a gente fica alimentando dentro da gente, e isso acaba o quê? Bloqueando. Então, assim, eu sei que a gente tem muitas atividades, temos muitas coisas, eu vou falar aqui com vocês sobre isso, né? Ser produtivo não quer dizer que você vai terminar o seu dia sem nada para fazer, nada, nenhuma pendência. Isso não existe. A gente sempre vai ter alguma coisa para deixar para o outro dia. Só que a gente tem que saber priorizar e usar o nosso tempo com qualidade. Uma coisa que eu gosto de falar e de trazer, tipo, o Bill Gates. Qual a diferença da gente para um Bill Gates? O nosso relógio é o mesmo dele. As mesmas 24 horas que a gente tem, ele tem. Mas é a forma como ele usa o tempo é que define a produtividade e os resultados que ele tem. Então, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu acho, caramba, né, eu quero chegar lá, eu quero, né, produzir daquela forma ali. É muito observar como essa pessoa está utilizando o tempo dela. Então, a diferença para a gente conseguir produzir, para a gente conseguir realmente realizar, está relacionado a isso. A forma que a gente utiliza o nosso tempo. Nosso tempo. E cuidado com esse adiar, que é o procrastinar, né, consigo mesmo. Porque quanto mais você se procrastina com você, mais você vai procrastinar com suas atividades. É isso que está na frente, é isso que é o estopim, para você estar ali alimentando o macaquinho da gratificação, né, espontânea, aquela gratificação rápida, né, porque a gente evita a dor e quer o prazer, né, o tempo inteiro. Então, entre ir para academia, malhar, que vai demorar no mínimo uns 6 meses para ter resultado. Aí no todo, lá, quantos dias você definiu. E sentar em casa, comer uma pipoca, assistir um Netflix, o que vai trazer prazer imediato para você? Sentar e assistir o Netflix comendo pipoca. E aí, como que a gente lida com isso aí? Como a gente lida para não ceder a essa gratificação rápida, né? Aquilo que a gente tá ali que é para já. E saber ter esse autocontrole de entender que o que me traz resultado vai demorar um tempo, vai demorar 6 meses, um ano, 2, depende do seu objetivo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, mas que está relacionado ao autocontrole. E o autocontrole é o quê? É desenvolvimento pessoal, é autoconhecimento. É uma das competências lá da inteligência emocional. Então, porque é tanto assunto, é tanta coisa bacana para trabalhar dentro dessa produtividade, mas eu estou trazendo aqui um pouquinho para vocês, né, e despertando, olhando, refletindo sobre isso. Tá? Alguns pilares aqui da produtividade: clareza eficaz. Não adianta aprender a realizar, mas se não souber para o que está fazendo aquilo. Eu tenho que ter clareza. E para eu ter clareza, eu vou lá para a questão do autoconhecimento. Eu vou lá, eu tenho que saber trabalhar minha autoconfiança, meu autoconhecimento, minha autoestima. Tudo está relacionado. Sua produtividade está relacionada a isso. A parte emocional. Ter uma mentalidade vencedora. Tem gente que sabe exatamente aonde quer chegar e que conhece, estudou algum método de produtividade, mas acaba ficando pelo meio do caminho porque não tem uma mentalidade vencedora. Não se acha merecedor, que também vai para a questão emocional do autoconhecimento. E energia. Do que adianta você ter clareza, aprender um método inteligente, ter uma mentalidade forte, mas acordar sem energia, cansado, muitas vezes depois de dormir uma noite inteira. Por quê? Porque a mente não para, né? Quantas vezes você já dormiu, até dormiu uma quantidade de horas muito boa, mas acorda cansado?
Porque o inconsciente não dorme. O consciente continua trabalhando. Você dorme, seu corpo dorme, mas seu inconsciente fica ali. Então, se você leva todas as preocupações, todos os problemas para sua cama, você vai acordar cansado, porque sua mente vai ficar processando toda a preocupação, tudo aquilo ali que ficou antes de você ir dormir. Não adianta ter só uma rotina de acordar, né? Muitos livros ensinam você acordar, ter ali, né, uma rotina, mas à noite também precisa. Da mesma forma que você precisa fazer uma de manhã, você precisa fazer uma antes de dormir. Isso é super importante para você ter o quê? Mais energia. Você precisa de energia para produzir. Você precisa estar ali acordado. Você precisa estar motivado, tá? Para conseguir produzir melhor, produzir com mais eficácia. Porque ninguém está livre de problemas, né? Eu gosto muito de empoderar o meu dia. Eu ensino isso para meus clientes, ensino também para minha filha que tem 2 anos, né? Quando ela acorda, eu sempre falo, nosso dia vai ser incrível, aconteça o que acontecer. E ela repete, né? O finalzinho, eu falo, sempre ela repetir isso. Por quê? Quando eu determino como vai ser meu dia, vão acontecer coisas que podem acontecer. A gente não tem o controle de tudo, né? Ninguém tem uma vida perfeita, que não vai ter problemas, que não vai ter desafios. Todo mundo tem uma vida com intriga, com alguém querendo puxar o tapete, problemas, problema familiar, todo mundo tem problema de alguma forma. Os bastidores é uma coisa, o palco é outra. A gente ficar olhando o palco lá no Instagram é uma coisa. Mas para estar lá com um sorrisão, uma foto linda, maravilhosa, atrás, muita coisa aconteceu nos bastidores. Então, a gente nunca pode comparar os nossos bastidores com o palco dos outros. Porque isso acaba desmotivando as pessoas, acaba frustrando. Muitas pessoas ficam lá olhando, ai meu Deus, mas por que eu não consigo fazer? Por que eu não consigo produzir? Por que eu não consigo ir adiante? Mas fulano tá. Gente, a gente não sabe dos bastidores de ninguém. E eu trabalho muito com isso, atendendo, e eu falo para vocês, todo mundo tem grandes desafios. São diferentes, mas tem, mas tem. Então, dinheiro não é só o único desafio da vida, né, a parte financeira. Tem muitas outras coisas que englobam, né, e que afetam a nossa vida, a nossa produtividade. E aí eu trago o primeiro ponto, que é a autogestão e a automotivação. Né? A autogestão está ligada à sua autoestima, seu autoconhecimento e sua autoconfiança. Você precisa saber, você precisa trabalhar isso, você precisa alinhar. Sua autoestima tem que estar num nível saudável. Sua autoconfiança também, você tem que ter segurança de quem você é. Quando você tem segurança daquilo que você consegue trabalhar melhor. Você consegue realizar porque você é seguro do que você faz. Sua autoestima também impacta no trabalho. Isso impacta no trabalho muito, 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 muito. Autoestima, gente, não é só se olhar no espelho e se achar bonito. Não é isso. Autoestima é muito além disso. E esse autoconhecimento. Eu tenho que entender quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, o que eu preciso melhorar, o que eu tenho que fortalecer, o que eu tenho de melhor, qual é o meu diferencial. Muitas pessoas ficam se comparando com o outro. Só que você é diferente do outro, você tem habilidade diferente do outro. Aí você esquece suas habilidades, por quê? Porque você viu que o outro está num patamar tal e você quer chegar lá, e aí você fica achando que sua habilidade tem que ser a mesma habilidade dele. E você fica forçando em algo que você não é seu. Ao invés de potencializar aquilo que você tem de melhor e se tornar um diferencial, né? Ter mais confiança, ter mais segurança em si e seguir adiante. Então, quando você tem segurança em si, você segue, né? Você consegue trabalhar, você faz as coisas com mais firmeza, segurança, certeza, né? E quando erra, você sabe que aquilo ali faz parte do aprendizado. Né? Então, você tem autorresponsabilidade. Você vai assumir seus erros, você vai, de alguma forma, contornar aquilo ali e seguir em frente.
Para isso, a gente precisa desenvolver a autogestão. É fundamental. Então, para mim, o primeiro passo para você se tornar mais produtivo é trabalhar essa parte sua, interna, emocional. Isso, gente, faz uma diferença gigantesca. Eu gosto muito dessa frase. E essa frase, para mim, é algo assim sensacional. Disciplina e liberdade. A gente precisa ter disciplina. A gente precisa ter disciplina. E é constância. Né? Quanto mais constância você tem naquilo que você faz, não é que você vai ficar prisioneiro daquilo ali, que só vai fazer aquilo, mas você tem uma rotina. Tá? Você seguir uma rotina ali é importante. Ah, Marcela, mas eu não gosto de rotina. Eu sou uma pessoa que tem um espírito de liberdade gigantesco. Não gosto de fazer todos os dias a mesma coisa, mas eu tenho uma rotina mesmo assim. Tem que ter disciplina. Você pode ter disciplina fazendo coisas que não precisa todo dia fazer a mesma coisa, mas um dia você vai fazer, tem uma programação aqui e outra, e entender que pode acontecer alguma coisa, que sua vida pode ter alguma questão que vai afetar durante aquele período ali a sua rotina e tá tudo bem, depois você volta a ela. Nada vai ser constante e que não pode ser mudado, tá? A gente tem que entender isso. Mas ter uma disciplina, uma constância na sua vida, isso que vai te dar liberdade. Para se produzir, para você ter resultado na sua vida, disciplina é fundamental. Aprender a dizer não, tá? Aprender a dizer não é fundamental. Marcelo, Oi, Marcelo, pode falar. o slide é porque a gente está ainda na primeira página do slide aqui. Ué, eu tô passando. Peraí. Deixa eu colocar junto. Por que será que não foi? Eu tô falando aqui, eu tô pensando que tá. Eu tô passando. Tava para vocês também, Marina, Jaraína, tava só na primeira página? Para mim tava só na primeira também. Também. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo a minha tela agora. Só na primeira página também. Ó, agora vocês estão vendo? Tá Tô pretinho. mudando. Tá pretinho aqui. Pretinho. Ué? Tem a opção de. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Apresentar agora. Uma janela. A opção Eu de tava uma numa janela. janela. Você tava? Tava. Deixa eu tentar no tela inteira. Mas eu acho que tela inteira foi agora, né? Vocês estão vendo a minha tela? Tá, mas tá no. Pretinho. Agora sim. Agora tá. tem o pilar da Agora tá. produtividade. Isso. Aqui, estão vendo? Agora sim. Ai, Agora tá mexendo. gente, desculpa. Vocês viram até onde? Vocês viram aqui? Viram tudo? Não, ficou na primeira. Nessa Ficou daqui? na primeira. Meu Deus do céu. Ai, vocês podiam ter Ah. falado. Disponibiliza pra gente o PDF. Ai, gente, aqui, ó. Esse foi do meu currículo pessoal que eu falei para vocês. O do meu currículo profissional. E eu tô aqui falando para vocês, pensando que vocês estão vendo. Ai, meu Deus do céu. Ai, do permita-se aqui da produtividade, que eu falei com vocês, da arte do adiar, dos pilares da produtividade, que eu falei também. Eu estava falando aqui da autogestão, e eu estou pensando, vocês estão olhando aí, estão.
da disciplina, que é liberdade para mim. E aí eu parei aqui. É isso. Então, vocês agora já viram as imagens relacionadas ao que eu estava falando, tá? Então, agora está indo bem, tá? Todo mundo está passando, né, para vocês os slides. Aprender a dizer não. Isso traz uma produtividade gigantesca para a gente. Porque a gente acaba dando um monte de sim e um monte de não para a gente. E aí, o que acontece? A gente acaba virando a agenda da outra pessoa, porque eu estou sempre disponível para o outro. Eu tenho sempre tempo para o outro. E aí, vai consumindo meu tempo. Quando eu vou ver, eu preciso do meu tempo para fazer aquilo que eu preciso, que é prioridade, eu não consigo, porque eu estou sempre falando sim, 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 sim. Então, a gente tem que sempre estar analisando. O nosso sim, ele tem que ser algo assim, ele não pode ser constante, ele tem que ser algo raro ali. Não pode ser o tempo todo dizendo sim. Sempre tem que estar analisando. Agora, dizer não não quer dizer que eu vou ser grosseiro com o outro, né? Não quer dizer que eu vou ficar o tempo todo dando não. A gente tem formas de falar não, né? Que o outro entende perfeitamente e não. Porque eu acho que a maior dificuldade das pessoas para dizer não é porque elas não querem magoar o outro. Né? E aí, só que a gente não magoa o outro, mas acaba se magoando, porque a gente acaba dando um não internamente para a gente e isso acaba se frustrando internamente. Então, há formas de você dizer não, que são bem tranquilas. Né? Não é que dizer, não, não quero ir para a pessoa. Você pode falar, olha, eu gostaria muito de estar participando desse evento. Nossa, vai ser muito bacana, né? Mas, infelizmente, nesse dia, eu tenho um compromisso, estou comprometida aí com uma meta, um objetivo, que infelizmente eu não vou poder remarcar, mas numa próxima oportunidade, pode contar comigo, vou estar lá, me avisa com antecedência, vou me programar. É diferente, tá, do que você falar, não, não quero ir. Tá? Então, é a forma como você fala. A qualidade da nossa vida está muito relacionada à qualidade da nossa comunicação. A forma como a gente fala. E a gente tem que saber se posicionar. Senão as pessoas fazem o que elas querem. E aí você acaba virando refém do outro. A agenda do outro. E aí depois eu não tenho, por que eu não consigo produzir? Por que eu não consigo realizar? Porque eu estou sempre lá, disponível para todo mundo. Então, eu tenho que ter horário para responder, horário, olha, e já avisa, fala, olha, eu não tô disponível durante o período da manhã, porque o período da manhã está sempre envolvida com o trabalho, papapá. Então, vou estar te respondendo sempre quando? Na metade do dia, no final da tarde. Então, assim, você já avisa as pessoas, tá? Para quê? Porque se a pessoa te manda uma mensagem de manhã, ela já sabe que você não vai ser ali. Hoje está todo mundo muito imediato, né? O WhatsApp. Se visualizou, não me respondeu, nossa, que é uma tragédia, né? Para você ver como algo que é tão impactante que eles até tiraram, né? Tem a opção de você tirar se visualizou ou não, se está online ou não. Olha, porque as pessoas querem a resposta imediata, no exato momento. Então, se você ficar ali disponível e falando o tempo inteiro, você acaba fazendo tudo pelo outro. E aí as suas prioridades ficam como? Então, saber dizer não. Para você ter mais produtividade, você vai ver. Experimenta. Faz aí durante uma semana, você vai ver. Aprender aí a dizer não, selecionar. Depois eu vou trazer aqui para vocês umas dicas que eu aplico e passo para os meus clientes também, para vocês aplicarem, que ajuda, contribui bastante para isso.
mas aprender a dizer não é fundamental. Aprender com os erros, né? Como a gente tem dificuldade, né, de aceitar que erramos. Mas o erro faz parte do crescimento, o erro faz parte do nosso desenvolvimento. É teste. Ninguém nasce sabendo tudo. Ninguém, aliás, ninguém nasce sabendo nada, né? A gente nasce zerado. E a gente vai aprendendo conforme a gente vai ouvindo, vendo. Então, por que a gente se cobra tanto? É claro que a gente não vai sair errando por aí, de qualquer jeito, né? Mas é entender que pode acontecer e que vai acontecer e que a gente tem que estar preparado para quê? Para assumir, para buscar soluções, para olhar para as soluções, ao invés de ficar ali olhando só para o problema, o que aconteceu, e esquecer, né, de olhar para onde? Não, vamos lá resolver. Qual é a solução? O que eu faço para. Daqui para frente, eu dou aula de liderança 4.0, né, no MBA. E é uma coisa que. Ai, desculpa, é uma coisa que eu falo muito lá. Daqui para frente, pós-pandemia, né, a gente está no mundo banho aí, do incerto. A gente viu com a pandemia que tudo mudou de repente para todo mundo e, ó, tudo se tornou muito incerto. Então, quando eu tenho um projeto, tenho algo para fazer, eu tenho que pensar assim, mas se acontecer tal coisa, o que eu posso fazer? Cenários. Algo que pode acontecer, a gente tem que estar sempre preparado para o inesperado. Mas se acontecer isso, eu faço o quê? Se acontecer aquilo, o que eu vou fazer? Ah, mas é preventivo. É ter um plano de ação caso o meu plano não saia de acordo com aquilo, porque pode acontecer várias coisas. Tudo agora é incerto. E a gente precisa estar preparado para isso. Mas a gente tem que estar mais ainda preparado a entender que um erro faz parte do aprendizado e do crescimento. A gente tem que aceitar que a gente errou e que a gente pegar o aprendizado e seguir adiante. Tá? E tem uma história que eu gosto de contar, não sei se vocês aqui já sabem, né? Ou já ouviram essa história, mas eu gosto muito, é do 14 bis, do Santos Dumont. Vocês sabem por que tem esse nome, 14 bis, do avião do Santos Dumont? Ele, quando ele estava fazendo os experimentos dele, produzindo lá, né, ele sempre colocou número. Né? Então, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 20. Ele foi fazendo. Não deu certo, ele foi para outro. Ele foi criando, criou várias coisas. Aí, um dia, ele voltou no 14. Não tinha dado certo o 14, mas ele voltou no 14. E aí, ele ajustou. Ele voltou o quê? Sem pressão nenhuma daquilo ele tá, né? Igual quando ele fez, né? No início. Voltou o quê? Olhou, avaliou melhor e conseguiu encontrar lá a forma de fazer ele realmente decolar e entrou para a história. Por isso que é 14 bis, que ele voltou. Foi a segunda tentativa. Ele errou, mas está aí. Entrou para a história. Como ele, o Thomas Edison e vários outros, todo mundo, quantas para chegar lá na lâmpada ali, ele fez testes que eram erros, que deu errado. Então, às vezes, a procrastinação está muito ligada também ao perfeccionismo, tá? De fazer tudo bem perfeito. A gente tem que tomar cuidado, porque o perfeccionismo não tem que romantizar o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele leva você à procrastinação. E às vezes até a deixar de fazer as coisas. Você deixa de fazer porque você tem medo de que você não vai entregar naquele nível que você quer, e aí você acaba deixando de lado. Então, é melhor, eu sempre falo isso, você pega e você vai até o fim, né? Sucesso é terminar o que você começou. Então, você pega e faz até o fim. Não está na qualidade,
que você gostaria, mais você vai ter tempo depois e tranquilo, porque a pior coisa que bloqueia você a fazer as coisas com mais qualidade é a ansiedade, é o estresse. A ansiedade e o estresse afetam muito a nossa vida e bloqueiam a gente. Também é um inimigo aí da produtividade. O que acontece? Você está ali, aí você vai e gasta o maior tempo no início do projeto, fazendo com muita qualidade, papapá. Aí só que daqui a pouco você olha e o tempo passou e falta pouco, o prazo mínimo para terminar, o prazo já está acabando. E aí? Aí você acaba fazendo de qualquer jeito, porque tem um prazo para entregar. Aí o início ficou incrível e o final ficou terrível. Tem até uma imagem que eu gosto, podia ter colocado aqui na apresentação, que retrata muito bem isso. E aí o que acontece? Também você fica frustrado, estressado. Então você pega e faz. Faz. Aí sobrou tempo, porque você fez, sem ficar ali tentando a perfeição. Aí você com calma, tem tempo, você está tranquilo, você não está ansioso, você não está estressado, porque você já tem algo para entregar, está pronto. Não está na qualidade lá que você gostaria, mas está pronto. Aí você vai estar com a cabeça mais tranquila, a ansiedade mais baixa, não vai estar com seus bloqueios, vai estar com uma visão mais criativa. E aí você vai conseguir fazer as melhorias e entregar o trabalho muito bem feito. Então, para quem é perfeccionista, faça isso que vai ajudar bastante. Pausas estratégicas, pausas criativas, eu também gosto de chamar de pausas criativas. A gente tem que ter pausas no nosso dia a dia. A gente tem que buscar uma forma da gente ter parar um pouquinho, olhar para o céu, respirar, ouvir uma música. Alguns minutos do seu dia você pode tirar para você relaxar. Isso é importante, não dá para você ficar aqui o tempo todo vibrado, 8 horas por dia, com a cara no computador. Tá? Isso vai te trazer o quê? Algo que você vai conseguir baixar a ansiedade, o estresse e ter o quê? Uma visão mais criativa. Já reparou que às vezes quando a gente está tomando banho a gente tem as melhores ideias? Ou então quando a gente sai para caminhar, eu tive um cliente no Rio que ele tem um escritório de contabilidade no centro do Rio. E aí, toda vez que ele estava estressado, muita coisa, ele descia e dava uma volta no quarteirão, caminhando. Essa era a pausa dele criativa, né? Dar uma volta no quarteirão para ele se aliviar do estresse. Eu vi também acho que uma entrevista de uma pessoa falando que estava numa reunião e com essa colega de trabalho que ela era dos Estados Unidos, né? Ele é brasileiro, estava aqui e eles iam ter uma reunião de trabalho. E aí a pessoa cancelou a reunião de trabalho que ia ter. E aí essa pessoa, que é lá americana, falou para ele assim, esse horário não vai dar para mim não, porque é o horário que eu passei com a minha cachorra. E aí o brasileiro ficou indignado, como assim, né? Cancelar uma reunião por causa de um passeio com o cachorro. Mas para analisar, é a prioridade daquela pessoa naquele momento, está relacionado com essa pausa criativa dela, né? Que ela precisa também ter esse momento. Então, existem momentos que a gente precisa ter para relaxar, para baixar a ansiedade, o estresse, e aí a gente volta muito mais produtivo. Mas é entender que isso é um período, tá? Não é tornar isso algo extenso e como uma fuga. Não, isso é algo fazer algo que te dá prazer, que você vai te aliviar o estresse, mas que você não perca ali, se perca naquilo, tá? Porque tudo tem seus limites. Tudo que é excesso faz mal, até o que é bom. Eu costumo falar muito isso. Tudo que é excesso faz mal. Defina metas claras e específicas. Então, existem várias formas aí da gente definir metas, tem a metodologia SMART, tem várias formas. Mas para a gente ter clareza daquilo que a gente quer, eu volto lá no início que eu falei para vocês, sobre o autoconhecimento,
desenvolvimento da autoconfiança, da autoestima, entender aonde eu estou, o meu aqui agora, aonde eu quero chegar, para onde eu quero ir. Eu sei para onde eu quero ir? Para eu definir metas claras e específicas, eu preciso saber para onde eu quero ir, aonde eu estou e para onde eu quero ir. Esses dois pontos são importantes. Então, e para definir metas claras e específicas também, a gente tem que seguir algumas regras importantes para a gente não ficar ali, aí coloca um monte de metas, né? Ou então metas que não são alcançáveis. Então, a gente tem que ter uma estratégia ali de avaliação para entender, porque senão fica todas aquelas, sabe aquela fábula da virada do ano? Aquelas promessas que a gente faz todo final de ano, que no ano que vem, agora vai. Aí todo mundo promete, aí quando chegando agora em abril, muitas pessoas não conseguiram colocar essas metas, aplicar essas metas, que foi lá na vida do ano que ela se comprometeu, muitas pessoais, né? Parar de comer doce, fazer atividade física, né? Que fica ali todo ano fazendo as mesmas promessas, tá? De tomar cuidado. Às vezes a gente coloca muitas metas. A gente tem que colocar metas alcançáveis, ver se essas metas realmente elas são tão alinhadas com a nossa vida, com a nossa questão pessoal também. Tem que ter congruência. Você tem que entender que existem metas a pequeno, médio e longo prazo. E entender que certas coisas demandam persistência, constância, tá? E que você vai, algumas, entender também que nessa jornada, as pequenas vitórias é que levam a gente às grandes vitórias. Então, olhar para a sua jornada e falar, caramba, olha quanta coisa eu já consegui. Olha quantas metas, pequenas metas eu já bati. Então, tem pequenas coisinhas que a gente primeiro tem que fazer para chegar nas outras. E entender que tem um tempo, que o inesperado, desafios, obstáculos podem acontecer, que a gente tem que estar preparado para isso. Tá? Agora eu trouxe aqui algumas ações práticas para a gente produzir mais. São dicas que eu gosto de trazer para todo mundo, sabe? Eu acho que é muito útil, me ajudou e ajuda muitas pessoas. Primeiro, a gente entender que se ocupar não é produzir, tá? A gente, às vezes, acha que tem um monte de coisa para fazer e que isso é produtivo. Não, às vezes a gente se ocupa demais de um monte de coisa e não está produzindo nada. E o que a gente pode fazer para a gente entender isso e a gente ter essa consciência? Porque a gente tem que ter uma consciência. Tá? É pegar nosso celular e usar a nossa tecnologia, usar nosso celular para nos ajudar também. Tá? Tudo é o saber utilizar. Então, você pega lá seu celular, programa lá nos alarmes, de 3 a 6 alarmes durante o dia e coloca a frase. Aí que eu botei meu exemplo, né, Marcela? Neste exato momento, você está se ocupando ou produzindo? Porque você vai pegar o seu celular, você vai olhar, aí isso vai vir essa frase. E aí, o que você vai estar fazendo naquele momento? Você vai fazer essa reflexão. Será que eu estou me ocupando ou se eu estou produzindo? Será que eu estou aqui navegando no celular e vendo mídia social? Ou eu estou produzindo no meu trabalho? Ou eu estou lendo alguma coisa que vai contribuir que vai trazer resultado? É algo que vai me trazer resultado? Ou é só distração? Ou é só um sugador de foco? Então, coloca essa frase aí, nesses alarmes bota aí, faz um experimento durante uma semana. Coloca que você vai ver se você vai estar você vai perceber durante o seu dia se você realmente está se ocupando, se você está produzindo. As tarefas nunca vão acabar, pessoal. E o simples fato de aceitar isso já vai mudar tudo. Né? Por quê? Porque a gente tem que aceitar que nem as suas, nem as minhas, tampouco as tarefas de qualquer outra pessoa terão fim
um dia. Que não há problema nisso. Então, assim, essa cobrança da gente não ter nenhuma tarefa, ter que eliminar tudo num dia só, eu acho que isso traz mais angústia, frustração e a pessoa não consegue produzir. Você tem que ter prioridade. Você tem que saber o que eu não posso deixar de fazer no dia. Isso é importante. As outras tarefas vão ficar para o outro dia, sim. Vai acontecer isso. Algumas coisas vão ficar, mas são coisas que podem ficar. É isso que a gente tem que entender. Aí você tem que entender o que é prioridade. Você vai separar prioridades, urgências. E aqui essa dica é aceitar. Aceitar que as tarefas nunca vão acabar. Isso já alivia a gente bastante. E aí, uma ação prática para você. Sempre que tiver a sensação desconfortável de que seu dia, mesmo que tenha sido produtivo, deixou muitas pendências, o que você precisa fazer é apenas se lembrar dessa verdade, né? Que as tarefas nunca vão terminar. Essa é uma das verdades mais libertadoras que existem. Então, você fala, não, as tarefas não vão acabar. Tá? E amanhã é um novo dia, e a gente se programa e vai buscando realizar aos poucos e eliminando aos poucos, um passo de cada vez. Se você não tem agenda, acaba virando a agenda dos outros. Lembra que eu falei com vocês? Então, cuidado, fica dando sim para todo mundo. O seu sim tem que ser valioso. O sim é valioso. Quando alguém manda uma mensagem para você, essa pessoa está fazendo isso no horário que você gostaria de receber ou no momento em que ela gostaria de mandar? A resposta é óbvia, né? No momento em que ela gostaria, claro. E como você não tem agenda, acabou de virar a agenda do outro. Então, assim, se você está ali sempre disponível, sempre respondendo, você é a agenda da outra pessoa. Isso aqui é uma grande reflexão. Cuidado para não virar a agenda das outras pessoas. Aprenda a ter os seus limites, tá? Algumas ações práticas. Desabilitar as notificações do seu celular. Isso ajuda muito. Eu, no meu celular, aqui, ó, estão me mandando mensagem na tela do... Vocês não estão me vendo, né? Na tela do meu celular aqui, não aparece nenhuma mensagem. Eu, para ver quem me mandou um WhatsApp, eu tenho que entrar no WhatsApp para ver. Eu desabilitei tudo, mídia social, nada, só se eu entrar, eu vejo quem me mandou. Porque senão aquilo ali traz uma angústia, porque você já, às vezes você está numa reunião, aí pula lá a mensagem no seu celular, aí você só vê um pedaço da mensagem, aí você vê um pedaço, mas você já fica preocupado, porque você não conseguiu ler tudo, parece que um negócio, aí você acaba perdendo a atenção. Aquilo ali te tira o foco, tá? Estabeleça um horário para o seu bloco de respostas, um momento que você estará 100% concentrado em responder todas as mensagens. Então, tenha períodos para você olhar para o seu celular. Ah, Marcela, mas eu trabalho com o meu celular, eu tenho que... Tudo bem. Então, se você trabalha com o seu celular, mesmo assim, limite ali o tempo, até dentro da organização e pessoal, de forma pessoal e profissional. Olha, pessoal, no período da manhã até um certo período, às vezes eu não vou conseguir responder, porque eu vou estar imersa num trabalho assim, assim, assim. Se for urgente, me liga. E a mesma coisa familiar, tá? E aí, essa é até a próxima. Ai, vai que é uma emergência. Cria um canal de emergência, né? Avise a quem você se considera importante, que saiba que você responderá imediatamente. Então, assim, ou cria ali, né, tem um canal de comunicação diferente para sua família, fale, ó, se realmente for urgente, uma emergência, me liga, se ligar, eu sei que é emergência. São formas que a gente vai entender, tá? Então, cria uma forma de entender se é uma emergência ou não, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Porque senão, imagina, toda hora você tem que ficar pegando o celular e ficar olhando, e aí respondendo todo mundo. Isso é uma distração gigantesca, isso é um sugador de foco gigantesco, e a gente nem percebe. Se você parar para analisar, você fica toda hora ali, aí olha. Ai, chegou uma mensagem, aí vai lá. Ah, você para, você perde o foco, você sai do momento presente, aí você já está com uma preocupação, olhando lá para uma outra questão. Tá? Mais importante que a velocidade é a direção.
clareza dos objetivos e metas. O ponto A é o momento exato, onde você está hoje, a largada da maratona, e o ponto B é onde você quer chegar, ponto de chegada. Então, você tem que entender, né, aonde você está e aonde você quer chegar. E essa chegada, né, nem sempre é próxima, né? Então, ela pode estar a longo prazo, pode estar pequeno, médio e longo prazo. Então, e que aqui, ó, nesse meio aqui, tem várias etapazinhas, né? E várias pequenas vitórias também. Então, a partir de hoje, sempre que você se sentir angustiado, pensando, caramba, quanto tempo falta ainda para eu atingir esse objetivo, né? Tá demorando. Para por um instante, respire, anote no papel e fale em voz alta, consigo mesmo, enumere para alguém os pontos que você já avançou. Então, vai lá, ó, aqui, ó, hoje eu estou aqui e aqui é onde eu quero chegar. E aí vai botando aqui, ó, faz uma linha assim mesmo, ó, todos os pontos que você já avançou. Isso é tão importante. Isso vai te ajudar, isso vai te trazer uma motivação. Falar, caramba, já passei por isso, né? Já conquistei isso. Ó. Diminui essa angústia. Você já viu um crescimento, uma evolução. Isso é bem importante. Um dos maiores ladrões de energia também é pensar em algo no momento em que você não pode resolver. A síndrome do tem que. Aí você está lá no trabalho, e você pensa assim, ai, eu tenho que pagar a conta tal, ai, eu tenho que ir no supermercado. Você vai, tá, naquele exato momento, pensar nisso, vai fazer aquilo realizar? Vai. Aí você está ali, perdendo o foco, o momento presente, porque você tem que, tem que. Gente, nossas preocupações, anota no papel, descansa, a mente não é para ficar guardando tudo. Então, se eu tenho questões para resolver, pega um papel e anota tudo que você tem que resolver. Senão você vai ficar ali, ó, nesse ciclo vicioso, angustiante, né? De ficar ali sempre tem que, e você não está em lugar nenhum. Você não está ali no momento presente, não está lá no lugar fazendo o que você gosta, né? O que tem que fazer. E fica prestando atenção. Quantas vezes você fica falando, eu tenho que. Isso aí é um sugador, uma distração gigantesca. Aqui são as 6 leis da conquista da autorresponsabilidade. É bom trazer uma reflexão para a gente. Se for criticar as pessoas, se cale. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Se for buscar culpados, busque solução. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Lembra da mentalidade vencedora? É entender que você é capaz, que, gente, problema e dificuldade acontece na vida de todo mundo e sempre vai estar acontecendo na nossa vida. Não é porque eu trabalho com isso, que eu medito, que eu faço isso, aquilo, outro, que minha vida não tem problema, que minha vida não tem desafios. Claro que tem, sempre vai ter, só é a forma como a gente lida com isso. Tem que buscar a solução. Ao invés de ficar ali se vitimizando, falando, ó vidas, ó céu, ó azar. A gente fala, não, cara, eu consigo, eu vou vencer, não, isso eu vou superar. É isso que faz a gente crescer, é isso que faz a gente evoluir. Tá? Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Para de ficar se justificando, fala, não, errei mesmo. Errei, caramba, mas ó, o que eu posso fazer para amenizar, ajustar e não errar mais? Né? O que eu aprendo com ele? Se for julgar alguém, observe a atitude dessa pessoa. Tá? Então, às vezes a gente fica, né, hoje em dia, é tanto julgamento, é tanto apontar. Cada um faz de acordo com sua história, cada um tem uma opinião diferente, cada um tem suas visões de mundo, tá? Cada um age de acordo com a sua história, com a sua vivência, com seus traumas, com tanta coisa que vem, né? Todos nós temos uma história por detrás da gente. Não justifica, tá? Certas atitudes, ações, mas é importante a gente olhar e entender. Ah, mas aquela pessoa age porque ela
tem essa e essa dificuldade. Porque ela tem aí uma dificuldade emocional de lidar. As pessoas passam, tem muitas, e como depois da pandemia aumentou isso, né? Imaturidades emocionais, então, por isso que o autoconhecimento é importante. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o outro. Então, cada vez que eu conheço mais sobre mim, eu entendo também e trabalho uma empatia pelo outro. Então, se compreender por que aquela pessoa. Eu não preciso, não é que eu vou aceitar que a atitude daquela pessoa foi boa, mas eu entendo por que ela agiu daquela forma. Isso já ajuda a gente a lidar com a situação e olhar para uma solução. Isso ajuda bastante. Eu botei isso aqui, mas hoje em dia eu acho que ninguém nem vê mais novelinha, né? Então, é um Netflix, é uma sériezinha, né? Às vezes as pessoas ficam falando, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para investir em mim, para estudar, para fazer uma especialização, algo que traga resultado na minha vida, que me leve para ser um diferencial. Mas para pensar, 1 hora por dia na frente da TV ou do celular, né, que hoje em dia é mais celular, 7 horas por semana, 30 horas por mês, 360 horas no ano. Isso é o tempo de uma pós-graduação. Isso é 1 hora, a gente fica muito mais. Tem gente que fica muito mais olhando uma mídia social, maratonando Netflix, mas a gente tem tempo. Lembra que eu falei do Bill Gates? É a forma como a gente utiliza o nosso tempo que faz a diferença. Eu tô utilizando o meu. Não quer dizer que a gente não vai ter lazer, não, tá, gente? Não é para ter lazer, não. Que isso? Vamos ter lazer. Mas tudo que em excesso faz mal, até o que é bom. Então, tem que observar, porque a gente tem momentos na nossa vida. Se eu não cheguei ainda onde eu quero, eu tenho que passar um período da minha vida trabalhando e priorizando o meu tempo para certas coisas. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Sempre trabalhei muito, estudei, enfim, é muita coisa, né, junto. Só que me tornei mãe, tem 2 anos, e eu mudei a minha rotina. Eu reduzi algumas questões de trabalho minha. Por quê? Porque nesse momento eu tenho uma prioridade com a minha filha que na vida é maior. Mas eu não estou deixando de trabalhar, não estou deixando de fazer isso, mas mudou. Então, esse período agora da minha vida, eu tenho algo maior e que eu tive que adequar os meus horários e reduzir outras coisas. Que a mulher, quem é mãe, sabe disso, e a gente acaba também deixando de fazer coisas por nós também, porque a criança precisa mais de mim agora, nesse momento, nesse período de vida. E tá tudo bem. E a gente tem que aceitar isso. Então, assim, tem momentos da nossa vida que a gente vai se dedicar mais ao estudo, vai se dedicar mais ao trabalho, vai se dedicar mais a algumas coisas. E tá tudo bem. Mas é por causa de. Tem um resultado, tem algo maior, tem um propósito, do que ficar gastando 5 horas por dia, sei lá, 3 horas, 5 horas só com mídias e com coisas que não vão trazer resultados. E eu quero resultado. Então, assim, se eu quero resultado, eu tenho que entender que eu vou ter que diminuir esses para, nesse momento, produzir mais e depois ter mais tempo de qualidade, mais tempo com aquilo que para mim é importante, que é uma prioridade para mim. E trago sempre essa reflexão. Quantas horas por dia você estuda sobre sua área de atuação, né, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você gosta de fazer, de realizar? Quando você está se atualizando, quando você está pegando, usando a tecnologia a seu favor, né, para trazer aí mais conhecimento, quanto mais você expande sua consciência, gente, quanto mais você expande sua consciência, mais você tem uma visão ampla de mundo, de situações, sua comunicação é outra. Ó, pensa numa montanha, você está lá no topo da montanha, você tem a mesma visão no topo da montanha de quem está lá embaixo da montanha? Não tem. Quem está lá embaixo tem uma visão que é limitada. Agora você está no topo, você, ó, vê tudo. Então, você tem uma visão melhor, você tem uma forma de se comunicar muito diferente de quem está lá
na base. E é isso que é a expansão da consciência. Você está lá no topo da montanha, vendo as coisas com uma outra amplitude. E para isso a gente precisa ler, estudar, experienciar, olhar as formas diferentes de perspectiva, de visão. Isso é muito importante. Motivação, lembra lá no início? Aqui, ó, é o resumo. É o que você faz para começar. Disciplina é o que faz virar hábito. E o hábito é o que faz você continuar. E a organização te ajudará com os três. Guarde isso para vocês. Motivação é interno, tá? Cada um tem a sua. Motivação é sua. E é você que tem que encontrar o seu propósito, o porquê que você acorda todos os dias para trabalhar, para quê. Tá? Isso está muito relacionado aos seus sonhos, seus objetivos. Então, a gente tem que sempre encontrar o que motiva a gente. E a minha motivação é diferente da sua, da outro. A disciplina, essa rotina, que faz virar hábito. Né? E depois que vira hábito, é algo muito bom, muito positivo, porque acaba se tornando natural, né? Não é aquela coisa. No início, né, é um pouco cansativo, porque você tem que ficar ali lembrando daquilo que tem que fazer, mas depois vira um hábito. E o hábito faz você continuar, porque vira naturalmente. E tem que ter organização. Só que a organização começa internamente. Eu tenho que me organizar minha mente, minhas emoções. Eu tenho que saber administrar as minhas emoções para eu poder organizar o externo. Não sei se vocês já viram, sempre tem uma publicação sobre isso, né? A nossa casa, né? Então, a organização das minhas coisas está muito relacionada, às vezes está tudo bagunçado, às vezes está tudo fora de ordem, porque internamente eu também estou assim. Então, a gente começa a organização internamente, na nossa mente. E aí você vai ver que sua produtividade vai ter um outro alcance. A produtividade é uma ponte que liga onde você está hoje ao seu potencial máximo de conquistas. Muito obrigada, aqui estão as minhas mídias sociais, muito feliz de fazer parte aqui com vocês essa noite. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Uau, que incrível! Uau, uau, que incrível, que entrega, que entrega. Vocês, sabia? Eu gosto de fazer olhando as pessoas, mas dessa vez não deu. Mas todo mundo viu, a apresentação passou direitinho, né? Ai, que pena que Passou, acabou. passou. Tudo que você falou aí, a gente fala muito no Vida Leve. Nossa, é incrível. Assim, só confirmou. Que legal, que bacana, que legal. Ai, que maravilha. Muito feliz em contribuir com o seu trabalho, com o desenvolvimento de vocês. Desejo muito sucesso, muitas realizações para vocês. Deixa aí, depois, se vocês quiserem seguir lá nas mídias sociais. Você ainda faz aquele projeto Manhã Positiva ainda? Eu participei dele uma vez no Telegram. Esse é um projeto que eu gosto muito, mas eu dei uma parada nele, eu pretendo fazer ele de uma forma diferente. Eu tenho uns projetos para lançar agora, há pouco, provavelmente início de maio, tá? Mas Manhã Positiva é algo que está para esse ano, que eu quero tornar ele maior, eu quero fazer ele um pouco diferente. Eu gosto muito da psicologia positiva trazer isso, né, para as manhãs. É importante, né? Eu gosto bastante. É um projeto aí que você vai ouvir falar dele aí de novo. Que legal, que bacana. Gratidão. As suas redes sociais eu vou passar lá no grupo. Você já tem um livro, enfim, você é uma profissional incrível, incrível. Que bom, que bom. Vamos que, se quiser deixar algum contato aí, quiser falar a sua última mensagem. Maravilha. Feliz, obrigada, gratidão por estar participando aqui com vocês. Gosto muito sempre de contribuir.
tá? Eu acho que esse trabalho é maravilhoso, né? O que mais me engrandece, assim, que eu amo ver as pessoas progredindo, as pessoas mandando mensagem, falando, nossa, eu consegui realizar isso, fazer aquilo, conquistar sonhos, né? Se desbloquear. Então, é maravilhoso, é um trabalho muito bom, né? Muito incrível. Eu vou lançar mais aí para frente um guia prático, então, quem quiser me seguir lá nas mídias sociais, você pode colocar, deixa eu colocar aqui, né? O meu Instagram. Aí vocês de lá também tem as outras mídias. Vocês clicam lá no link. Ó, eu abri aqui, já apareceu o seu. Que louco! Esse é o meu Abri, já Instagram. apareceu o seu. Esse é o meu Instagram e lá no link tem as outras mídias, né? E daqui a pouco eu vou estar fazendo alguns lançamentos. Vocês acompanham lá. Vai ser um grande prazer. E o que vocês precisarem, podem contar comigo. Conte comigo também, André. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Muito Aula sucesso, incrível, aula incrível. muito sucesso. Uma semana mega iluminada para vocês, muito produtiva. Obrigado. Que essas reflexões aí que eu trouxe aqui para vocês, né? Faça aí. Nessa semana vocês consigam aplicar. Apliquem aí. Quem aplicar, quiser mandar depois uma mensagem também, legal. Ah, Marcela, consegui, botei em prática lá a ação tal. Vou ficar muito feliz em saber. Tá bom? Vamos tirar aquela foto. Vem com essa foto, vem. Vem. Não quer essa foto. Cadê a foto, gente? 1, 2 e... Ok, feito, gente. Maravilha. Boa noite. Boa noite, gente. Uma semana iluminada, hein? Fiquem com Obrigado, Deus. tá? Boa noite, Tchau, gente. tchau. Obrigada, Marcela e André. Jennifer, bem-vinda, Jennifer. Oi, Até mais. A carinha dela lá, gente. Olha lá, Jennifer. Boa noite. Oi.